Shalom, shalom, leikulam, paz para todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 6. Espero que todos vocês estejam bem. Nós paramos aqui. Elas precipitam-se, apressam-se ao seu dito como um furacão. O Sefer Yetzirah diz que a palavra de Hashem nelas corre e retorna. A palavra de Hashem pode visualizar-se através da Sefirot, mas corre e retorna. Então, a palavra de Hashem corre e retorna por meio da Sefirot. Jamais saberíamos sobre sua vontade sem que Hashem tivesse criado esses incríveis recipientes, veículos, os quais transportam, por assim dizer, sua palavra até nós. A palavra Davá refere-se ao conceito geral, algo genérico, enquanto que o dito, na verdade, ele é específico, é chamado Ma'amá. Denota um enunciado particular só com respeito à palavra Davá, que é genérica, ela abrange o geral, é que as Sefirot oscilam. Por isso lá eu expliquei no vídeo anterior sobre a pessoa rezando o Sidur, rezando a Torá, pode ter sim uma experiência mística, mas elas se comportam como um flash, aparecem e desaparecem. Já aqui vamos ver que a expressão Ma'amá, que é um dito, e o Davá, que é palavra, como que a Sefirot se comporta em relação a Davá e Ma'amá, em relação a ambos termos. Então, o Ma'amá, Ma'amá significa dito, só com respeito à palavra Davá, genérica, é que as Sefirot oscilam, correndo e retornando. Quando há um Ma'amá, um dito ou decreto específico, já não oscilam, mas sim precipitam-se como um furacão. Então aqui, nesse caso, ele há no dito, que é particular, por exemplo, a fala de um tzadikim sobre um posquim alahá, vamos falar assim, que traz uma visão particular desse tzadik, por exemplo, vamos dizer aqui o Rambam, por exemplo, que era um posquim alahá, traz algo particular. Então aquilo ali é um dito, um Ma'amá, ele traz um discurso a respeito de certo aspecto alárrico. Isso é um dito. Então, meditando sobre um dito que é particular, a pessoa pode ter uma experiência onde, na verdade, a descida não ocorre esse aspecto de correr e retornar, porque a Sefirot, ela precipita-se como um furacão. Então, o tempo é bem maior, ela vem, a pessoa tem a experiência e aquela luz, ela se precipita como um furacão. Não tem aquela conotação de correr e retornar, de aparecer e cessar, de ser vista. Isto nos ensina que quando existe um decreto de Hashem, o místico pode ir muito além dos limites normais para persegui-lo. É claro que esse nível aqui
É um nível de um místico, alguém muito sagrado, né, que já sabe como fazer. Já o iniciante não, ele vai ver só em flash. Aqui já é um mestre, né? Um nível de um mestre. O Mekubalim. Não é para todo mundo, né? Ver o Sefirot precipitando-se como um furacão e ter uma visão do Sefirot de forma que ela não venha comportar-se correndo e retornando, aparecendo e sumindo, como um flash. Então, é alguém muito especial. O fato de ele estar indo atrás de um dito divino lhe permite ter acesso a estados de consciência muito mais elevados que os que normalmente pode alcançar. Eu dei um exemplo ainda há pouco do Rambam, né, para mostrar o que significa o Mahamá, mas também o Mahamá de Hashem, que são as 10 falas, os ditos da criação lá no primeiro capítulo de Bereshit. Então o sábio pode também se aprofundar naqueles ditos, meditar, né, fazer as meditações pertinentes aos ditos e correlacionar com as mitzvot da Hashem. Uma mitzvah específica, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o tefilim, o talit, tzitzit, e então eles vão fazer as meditações apropriadas e correlacionar um dito, por exemplo, seja ou haja luz, está lá na Torá, Bereshit capítulo 1. Ele vai meditar profundamente nesse dito e correlacionar com o tefilim, que o tefilim é um aspecto de esplendor, rode. Esplendor remete à luz. Então, haja luz e tefilim. Ele vai se aprofundar e vai fazer a conexão entre essas grandezas, né, espirituais do Davá e da Mitzvah. Ou do Davá, sim, do Mahamá e da Mitzvah de Tefilim. Isto nos ensina que quando existe um decreto de Hashem, o místico pode ir muito além dos limites normais para consegui-lo, para persegui-lo. O fato de ele estar indo atrás de um dito divino lhe permite ter acesso a estados de consciência muito mais elevados que os que normalmente pode alcançar. E é por esta razão que muitos místicos se empenhavam em meditações relacionadas com a observância de diversos mandamentos. Eu trouxe aqui um exemplo do Tefilim e a fala, que é o dito Mahamá, que está em Bereshit, um Mahamá de Hashem. Quando ele diz, né, ali é um aspecto de Moshel, né, que Hashem se comporta como um ditador, ele dita, se haja luz, e houve luz. Não tem como não tem como Hashem dar um dito desse e a coisa não ocorrer. Hashem é poderoso. Então, é só para tipificar, né, e correlacionar o dito de Hashem, haja, ou seja, luz, com o tefilim, que é uma mitzvah, ou também outras tantas mitzvot. Então, faziam uso do decreto e dito de Hashem e dessa forma eram capazes de alcançar níveis muito mais altos do normal. O dito divino associado ao mandamento, a mitzvah, serviria também para atrair as sefirotes e fazê-las mais acessíveis. Há dois tipos de vento, de tempestade, Ceará e Sufá. Ceará é um vento que meramente agita, Saar, enquanto Sufá é um furacão que varre tudo o que há
em seu caminho. Então, Ceará, né, que essa expressão é encontrada lá na visão da Merkabah, do capítulo 1 de Ezequiel, é para mostrar que a mente inquieta, a mente que fica intranquila por conta do pensamento verbal, por conta dessa inquietação verbal, através do pensamento, que distorce a visão mística. Já Sufá não, Sufá independe, né, como foi visto através da meditação do dito, Mahamá, e as mitzvot, intercalando e correlacionando o dito de Hashem, ou pode ser o dito de um tzadikim, muito elevado, muito grande, o místico vai lá, estuda esse dito e correlaciona com o mitzvot, porque o dito de um tzadik é como o Hashem está falando também. Tem tzadikim que está tão anulado ao seu Criador que a palavra de um homem desse é a palavra como descendo mesmo, saindo da boca do Criador. Então, nesse sentido aqui, eu trouxe o Rambam para exemplificar, que foi um grande posquim alahá, um grande legislador. Então, Ceará representa a agitação, né, devido à oscilação entre o correr e o retornar. Rochma e Binah. Já Sufá não. Sufá independe do correr e do retornar, da oscilação entre Rochma e Binah, visto que a meditação é no dito e na mitzvot da Torá. No princípio de sua experiência mística, Ezequiel diz que viu um vento de tempestade, Ceará, vindo do norte, Ezequiel 1:4. Segundo alguns comentários, isto se refere à agitação da mente quando se entra no domínio transcendental. O veículo mediante o qual alguém se eleva e entra no domínio místico chama-se Merkabah, carruagem, e a arte de envolver-se nesta prática recebe o nome de trabalho da carruagem, Maaseh Merkabah. É, pois, altamente significativo que a Escritura diga: sua carruagem Merkabah é como um furacão Sufá. O furacão, né, como explicamos, né, ele é uma luz, né, onde que ela se precipita como um furacão. O Sufá, ela permanece e a imagem não é distorcida. Não corre e retorna, como vimos. Eshaiá 66, verso 15. Isto indica que o vento Sufá age como uma carruagem, transportando-o a um domínio místico. Esta é uma força que conduz alguém para além dos limites normais, para dentro do transcendente. Então esse Sufá, a pessoa que vai entrar no trabalho da Merkabah, né, esse trabalho não é para o iniciado, é para Mekubalim, pessoas muito sagradas. Elas vão entrar em meditação e algo como um furacão vai precipitar sobre eles e vai levá-los a uma dimensão que está para além dos limites normais, ou seja, sua mente vai adentrar no
transcendente, no domínio transcendente. Então, é algo, né, onde nós vemos um relato de Rabi Akiva e mais outros 3 tzadikim, onde eles entraram no Pardes. E isso foi uma Merkabah. E devido não terem o preparo, exceto Rabi Akiva, que foi o único que entrou e saiu. Ou seja, correu e retornou. Ele entrou no domínio transcendente em Shalom e saiu em Shalom. Então, é perigoso se a pessoa não tiver o preparo devido. E olhe que aqueles 3 homens que entraram no Pardes com ele foram 4. Benzomar e seus colegas tiveram prejuízo, eles foram prejudicados porque eles não estavam preparados para entrar em tal domínio. Então, a gente tem que saber que tem lugar que a gente não pode entrar. E nós aprendemos isso, né, na hierarquia que Hashem deixa. Por exemplo, um Cohen ou um Levi não podia entrar no Kodesh HaKodashim e fazer o serviço do Kohen Gadol, porque ele seria arruinado, ele seria prejudicado. Então, a gente tem que conhecer o nosso nível e agir de acordo com. Sadi Agaon interpreta que Sufá denota as colunas de pó que se veem nos pequenos redemoinhos, onde o pó assume muitas formas e figuras. Estas formas constantemente mudam e uma forma distinta permanece somente por um momento. De forma similar, quando alguém visualiza Sefirote, pode vê-las de muitas formas, mas como as colunas de pó duram por um instante e logo se dissolvem. Já esses grandes mestres, eles entram no domínio transcendente, né, através de sua mente, e lá eles têm experiências incríveis, né? É algo incrível, algo indescritível, né? Só quem conseguiu fazer isso é que tem noção, né? Eu nem imagino como seja, mas nesse livro aqui vai falar mais adiante sobre pessoas que conseguiam abrir os 231 portões da sabedoria e acontecia coisas extraordinárias. Mas esse é um assunto mais adiante. Eu desejo a todos a vocês um excelente dia e um final de semana doce, próspero e abençoado. Peço que você deixe o seu like, é muito importante para que esse vídeo seja disseminado para mais pessoas e você vai estar então ajudando na disseminação da Torá. Você vai estar ajudando que a Torá alcance mais pessoas. Deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se. Isso aí não custa nada e só ajuda. Então, eu agradeço a todos e até o próximo estudo.